Coronelismo. É sobre esse fenômeno político brasileiro que eu vou comentar nesse vídeo e vou deixar no canal prof.Renato Martini, na companhia de outros vídeos sobre autores brasileiros, internacionais e outros conceitos. O coronelismo é um fenômeno que foi muito estudado no Brasil e ele ganhou uma escrita, uma confecção, uma análise que se transformou clássica a partir desse livro aqui, Coronelismo, Inchada e Voto, do Vitor Nunes Leal. Vitor Nunes Leal, para quem não sabe, foi uma figura pública muito importante que transitou por várias áreas, inclusive atuando publicamente como chefe de gabinete do Juscelino Kubitschek e foi ministro do Supremo de 1960 a 1969. E em 1948 ele confecciona, e publica depois, posteriormente, esse livro que vocês viram o título, Coronelismo, Inchada e Voto, que mais na verdade o título original era O Municipalismo e o Regime Representativo no Brasil, em que o Vitor Nunes Leal faz todo um trabalho de analisar o regime representativo brasileiro na República Velha, naquele período pós-império, no início do século passado, e assentado, portanto, nesta ideia, neste conceito do coronelismo, como eu disse, que nem estava no título. O coronelismo se achou por bem, o editor, um nome mais chamativo, colocar então o coronelismo, inchado e voto, que já diz muito da tese do nosso Vitor Nunes Leal. O coronelismo como um fenômeno político de uma base agrária, agrícola, por isso que inchada, e voto, a capacidade de definir os rumos das eleições eram determinadas decididas pelos coronéis locais. Mas o que é esse coronelismo, afinal de contas, Diferente do que muitos podem achar, não é o coronel. Na realidade, essa expressão coronel é muito mais uma denominação que eram dadas aos poderosos, aos potentados locais, em virtude de, em 1831, ter sido criada a Guarda Nacional. E a Guarda Nacional, ela foi criada, evidentemente, com o intuito de defesa da nação nas localidades, mas não era uma guarda profissionalizada, você não tinha uma carreira de Estado, militar, etc. Então, eram nomeados pessoas importantes, geralmente a figura que tinha mais status na localidade, era ele denominado o título de coronel e chefe da Guarda Nacional local. E depois até esses cargos passaram a ser de negociação, comprados, Era um momento então que o Brasil, pós-independência, estava se configurando uma estrutura, porque na verdade é uma estrutura teoricamente centralizada no Império, mas na prática os dilemas, os problemas, etc., tinham que ser resolvidos na própria localidade. E, em virtude das nossas características ímpares, próprias, algumas configurações foram se dando na prática e aconteceu uma delas foi a questão da defesa a partir da grande figura do potentado local, do poderoso, do grande proprietário, quem tinha influência na localidade.
E depois, mesmo com a extinção da Guarda Nacional, ficou associada a figura do coronel. O coronel passou a ser dessa dominação de quem tinha importância na localidade. Muito bem. O que acontece é que com a República, né, em relação ao Império, você tem um alargamento da base eleitoral. Então, aumenta o número de eleitores que entram nesse jogo político. E aí é que o Nunes Leal vai explicar, nos mostrar, a partir desse livro, como a figura do coronel é crucial, ou seja, aqui ele vai fazer o que muitos consideram uma das primeiras análises sistêmicas do sistema eleitoral, político, partidário, funcionamento dessas regras, né, eleitorais. Ele vai fazer toda uma montagem e mostrar como os poderes municipal, estadual e federal estão imbrincados, mas a partir dessa figura, né, dessa figura do grande potentado local. O que acontece? Qual é a questão em si? Vamos à tese principal, em que ele apresenta aqui no capítulo 1, porque o livro é composto de 6 capítulos, e ele vai fazer ele esmiuçar como está a organização jurídica, política, etc., né? A partir da análise do município, né? Pega a legislação, etc., mas o capítulo 6, por exemplo, trata da legislação eleitoral, mas é no capítulo 1 que o nosso doutor em ciências sociais, jornalista, nascido no interior de Minas Gerais, bacharel em Direito, em 36, etc., né? Professor catedrático da Universidade de Brasília, como eu disse, ministro do Supremo, com uma qualidade inusitada, teórica e prática. Então, o Nunes vai, no capítulo 1, esmiuçar e mostrar a tese central dele. Qual é a tese central? Quando a gente fala em coronel, então essas figuras que são olhadas numa perspectiva de importância, né, como pessoas importantes e tudo mais, na realidade, a gente tem que entender, como mostra o Leal, que esses proprietários rurais, eles, na realidade, são extremamente decadentes, né? Eu tenho outros vídeos aí que analisamos a questão de outros autores mostrando, inclusive lá no Nabucco, a insistência na questão da escravidão, como isso atrasaria, né, o setor rural, etc., na modernização. Eles são decadentes. Decadentes em que sentido? Né? Não são. Eles são aparentemente ricos ali perante uma miséria generalizada. Ou seja, ele tem a terra, na sua propriedade ele tem um certo conforto, tem lá os alimentos que ele precisa, galinha, porco, etc., ordenamento de gado, carne, às vezes instalações elétricas, sanitárias, o que os plebeus ao redor não têm, né? Muitos não têm nada ou apenas uma pequena propriedade. Então, perante esse contexto todo, ele é uma figura olhada como rico, mas ele é decadente. Tão decadente que ele precisa da atividade política, né, como uma atividade que lhe traz prestígio, defesa dos interesses, etc. Então, o sistema é estruturado a partir do comando deles. Assim, aí a gente teríamos que voltar e falar de toda a nossa tradição rural, né? Eu falei aqui em Oliveira Viana, falei no Sérgio Buarque, naquele capítulo 3, herança rural. Então, esses que comandavam, né? Desde o processo lá
de colonização, etc., proprietários de terra. E são eles que vão dar as cartas nesse jogo. E como é que funciona isso? Como o município não tem autonomia financeira nenhuma, né? Na legislação, as verbas todas dependem da boa vontade, da relação que se tem com o governo estadual e federal, que é quem mandam as verbas. Então, o chefe político local, ele acaba, de alguma maneira, tendo que ter uma relação de adesismo, né, às outras esferas do poder. Porque é dessa adesão que depende a verba para a construção do campo de futebol, para, enfim, trazer luz elétrica, e qualquer benefício que se faça na localidade depende dessa relação, dessa verba. Então se estabelece todo um jogo estruturado nesse coronel local, e quem acaba sendo a figura de expoente é aquele que vai se candidatar, vencer as eleições e tudo mais, no âmbito da localidade, numa espécie de vale tudo. A gente sabe muito bem como é caracterizado o processo eleitoral na Primeira República, né? O chamado voto de cabresto. Então você tem várias charges daquele momento que circulam até em jornais, né? A eleição não era incompetitiva em si, era manipulada a partir, né? Cabe lembrar que não existia inclusive nem justiça eleitoral, né? Então, a partir desse domínio, desse comando do coronel local, que tinha esta base, o poder público, assim, uma base eleitoral maior, e que pressionava as pessoas comuns da localidade a votarem nos candidatos determinados. E então, por isso, o cabestro, né? Como você leva o animal, dirige aonde você quer, da maneira como você quer, e aí se dava a votação, sem falar nas fraudes, voto papel carbono, bico de pena, etc. Então, o Vitor Nunes nos mostra que, na realidade, o coronelismo ele denomina como uma espécie de compromisso, né? Na realidade, esse é o conceito, né? O coronelismo é uma troca de proveitos entre o poder público, progressivamente se fortalecendo, e a decadente influência social dos chefes locais, notadamente dos senhores de terra. Então, é este compromisso que define o que é o coronelismo. É desse compromisso que nós temos as características que ele considera secundárias desse sistema. Quais sejam? O mandonismo, o filhotismo, o falseamento do voto, né? A desorganização dos serviços locais, né? O filhotismo, essa coisa de indicar parentes, né? E, enfim, o uso do público pelo privado, mas nesse sentido de compromisso. Então, o aspecto que salta aqui, né, é que nós vamos ter esse compromisso, ou seja, o chefe local é o elemento primário dessa cadeia, que se faz um jogo estadual e federal, né? E ali a força eleitoral da localidade é que lhe empresta, então, o prestígio para ter atendido o seu status de ser o cara benfeitor da localidade. É o coronel, como eu disse, que vai trazer os serviços públicos essenciais, né? É ele que vai fazer a quadra poliesportiva. Então, numa situação em que há um abandono, né, desse componente rural, sem assistência médica, social, lazer, cultura. Então, é a partir desse voto de cabresto que se resulta, então, todo esse sistema de prestígio ao senhor local.
É interessante porque o Vitor Nunes ele vai fazendo todo um trabalho, esmiuçando, né? Aí, pelo menos no capítulo 1, em todos os capítulos, eu vou me ater mais um que está na tese central. Quem sabe depois comente os outros, para não ficar um vídeo muito longo. Mas, por exemplo, dados de censo que ele pega, né? Então, como eu disse, escrito em 48, confeccionado em 48, publicado em 49, pega lá censos mais ou menos do anuário de 45, por aí, e aí ele vai mostrar, por exemplo, que os superproprietários, né, que ele considera os grandes latifundiários, mais de 1.000 hectares, chega a ser 1,46% da população, mas que detém 48% da terra. E os grandes proprietários, entre 200 e 1.000 hectares, tem um número de 6%, 6,30 e poucos por cento, e detém 24% da posse da terra. Ou seja, se juntarmos aqui superproprietários e grandes proprietários, que não chega a 8% da população, detém mais de 70% dessa terra. Então, ou seja, o Brasil, a situação então do pequeno proprietário, né, em regra é muito difícil naquele contexto, né, ou seja, poucos que acabam dominando muito da terra, e é a partir dessa realidade em que o grande proprietário então acaba dando a tônica nessa política local de base eleitoral que foi alargada. Cabe lembrar, muitos inclusive não eram nem alfabetizados, não podiam participar inclusive da eleição, votar, mas eles acabavam sendo. Faço a ponte aqui, por exemplo, com Oliveira Viana, né? A instituição da capanagem, capangas, esses senhores, né? Ou seja, apaniguados e por aí vai. É essa situação que nós temos. Então, o eleitorado vive no interior. A maioria da população, naquele momento da Primeira República, é interiorana. A menor porcentagem estão nas capitais. Então é esse o fenômeno que é estruturado e que nós conhecemos, né? Toda a República Velha, inclusive que é aquela coisa, né? De cartas marcadas, inclusive na eleição no âmbito federal, né? Ora São Paulo, ora Minas, mas tudo isso tem um efeito de base de um jogo já jogado ali na localidade, ou seja, o poder federal ele tem uma tranquilidade porque ele joga a questão dos conflitos para ser resolvidos no âmbito da localidade a partir do prestígio desse grande coronel. Então, o, a escola, a estrada, o correio, o telégrafo, a ferrovia, a igreja, o posto de saúde, o hospital, o clube, o campo de futebol, a linha de tiro, a luz elétrica, a rede de esgoto, a água encanada, tudo exige o seu esforço, né, do coronel, às vezes um penoso esforço que chega ao heroísmo, né? Então, é com essas realizações de utilidade pública, algumas das quais dependem só do seu empenho e prestígio político, enquanto as outras requer contribuições pessoais, suas e dos amigos. É com elas que, em grande parte, o chefe municipal constrói ou conserva sua posição de liderança. Ele conserva e constrói sua posição de liderança a partir desses benefícios que ele consegue, né? Então, não é que não tem espírito público, mas precisa dessa relação para estabelecer esse ganho público, né? Dessas políticas públicas. Então, a eleição em si é definitiva para vaticinar o prestígio. Portanto, que celebra-se, é célebre aquelas frases, né? Só uma vergonha, perder a eleição, né? Então, qualquer coisa vale para vencer uma eleição, qualquer arma
né? Então, esta é a situação, e daí que decorrem os fenômenos do filhotismo, mandonismo, né? Na perseguição, ou seja, uma vez no poder, você tem, né, que defender o seu clã ali, né? Aquela célebre frase, eu já falei quando falei em outros autores aqui, né, recorrente, né, para os amigos tudo, para os inimigos a lei, né, para os amigos os benefícios, para os inimigos a lei, mas a frase lá atrás, inclusive, que ele resgata aqui é para os amigos pão, para os inimigos pau. Você indica, né, aos amigos, uma frase que é atribuída a um político mineiro, que é uma derivação daquelas outras que eu falei, né? Aos amigos se faz justiça, aos inimigos se aplica a lei. A lei é, a lei é feita ali na prática, né? A partir de uma ética especial que tem nessa relação do compromisso. São estabelecidas, assim, o efeito eleitoral é isso, é quem ganha, que tem o prestígio. Então fica secundário, evidentemente, a questão política partidária, ideológica, porque a sigla se funciona apenas como uma sigla, né? Eu estou em tal partido, o meu inimigo que está disputando prestígio comigo em outra sigla, a sigla é apenas uma denominação de eu estar de um lado e o outro do outro, né? Então, porque a relação toda política é essa de adesismo, né? Bom, então é essa a questão que eu gostaria de levantar aqui, a princípio, né? Então, que a essência, palavras do Vitor Nunes, né? A essência, portanto, do compromisso coronelista, salvo situações especiais que não constituem regra, consiste no seguinte: da parte dos chefes locais, incondicional apoio aos candidatos do oficialismo nas eleições estaduais e federais. Da parte da situação estadual, carta branca ao chefe local governista e de preferência o líder da facção local majoritária em todos os assuntos relativos ao município, inclusive na nomeação de funcionários estaduais do lugar. Então é isso, não é uma relação de compromisso. Ele na parte do chefe local, ele apoia incondicionalmente os candidatos oficiais a nível estadual e federal, e as esferas federais e estaduais dão carta branca na localidade para fazer o que quiser, inclusive para ele indicar nos municípios os funcionários de acordo com o interesse do poderoso local, do coronel, aquele que lhe mais interessa na localidade. Ou seja, os municípios têm uma atrofia orçamentária, que é uma penúria orçamentária, em virtude de, ele mostra, né, excessos de encargos, reduções de suas atribuições autônomas, limitações ao princípio da efetividade da sua administração, intervenção da polícia nos pleitos locais, etc. Então, na realidade, o coronelismo ele é decorrência direta da falta de autonomia orçamentária, municipal, que casa com a decadência do coronel local, então que se aproveita nessa relação de incentivos e desincentivos, por isso que é uma análise sistêmica, né? O sistema funciona com esses incentivos. Ele, então, incentiva-se ele usar o seu prestígio, usa o seu prestígio na política para conseguir os benefícios locais públicos, e isso, consequentemente, aumenta o seu prestígio nessa relação estadual e federal, e muitos, inclusive, saem da localidade depois para exercer, né? Deputado estadual, federal, e aí aquela coisa de depois voltam para os seus redutos em determinados momentos, vai esquecendo e substitui por um outro lá. Então, isso até no imaginário, aí muitos até dizem, né? Isso não acontece hoje, uma vez eu estava dizendo isso, né? Mas não acontece hoje. Essa é a questão, e depois eu
pretendo até fazer outro vídeo sobre a obra do Victor Nunes Leal, é que para ele o fenômeno do coronelismo se deve àquele momento da história, naquelas condições e características, né? Isso teria sido alterado depois, anos 30, urbanização, outra legislação, mais autonomia municipal, criação de justiça eleitoral, etc. Mas o grande debate é esse, né? O que nós temos de resquício? Para muitos você tem uma espécie de coronelismo moderno. O fato é que as pessoas vislumbram nas regiões mais interioranas ainda a presença dessas disputas familiares, né, dos poderosos locais, etc. Mas isso seria uma outra discussão, né, aquilo que de permanência temos. Mas para o Vitor Leal, o fenômeno é aquele momento da Primeira República. No que pese ficar no nosso imaginário essa coisa do coronel, o grande poderoso da localidade. Alguns estados menos urbanizados, isso é mais visível, etc. Outros menos visíveis, mas é esse o conceito. Eu tentei então, espero que tenha ajudado. Ainda tinha muita coisa para aprofundar, ainda que meio superficialmente, a ajudar a entender esse fenômeno do coronelismo. E provavelmente eu volto com um segundo vídeo do Victor Nunes Leal para esmiuçar mais a legislação e outras situações ali da localidade e até pensar essa conexão com o tempo em que vivemos, o que permaneceu, o que mudou daquela realidade, ok? Obrigado pela atenção.